contratou melhor, eu acho que é muito pessoal de cada um aí, né? Vai ter gente que vai olhar pro Botafogo e vai falar, o Botafogo. O Botafogo tem o Danilo, que pesou bastante, né? Acredito que nas contratações do Botafogo, o Arthur Cabral é secundário, o Joaquim Correia também, contratou o Barreira, o Neto. Ou seja, vai ter gente que vai olhar para essa reformulação do Botafogo e vai achar adequada, até porque o time anterior, Igor Jesus, o Gregory, ninguém ia imaginar que iam bater campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, em quantidade, você vê que o Botafogo movimentou muito, o Vasco correu atrás e movimentou muita quantidade e até alguns bons nomes ali. O Vasco da Gama, pelo que eles podem, né? Então, assim, Thiago Mendes, o Matheus França e o Robert Renan, o Vasco da Gama, perante aos seus problemas, se você analisar assim, o problema financeiro que vive o Vasco da Gama, você olha os nomes e fala, cara, foi bem. Carlos Cuesta, André Gomes, pelo que o Vasco pode, entendeu? Então, assim, é muito. Se a gente fala assim, a opinião tem que ser baseada no título. Lembrando que esse vídeo você encontra no canal da UOL. Eu pausei o vídeo aqui pra gente ter esse levantamento para poder comentar. Perante a título, vai ficar entre Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Cruzeiro, que são os quatro que eles elencaram aqui, ó, tá? Os quatro primeiros do corredor esquerdo aqui. Vai ficar aqui. Mas, existem algumas coisas que o Flamengo fez e que eu acho que vale a pena a gente olhar, e outras que o Palmeiras fez que também achei interessante. Veja só, no Palmeiras a gente tem aos 45 do segundo tempo a chegada do Andrés e do Carlos Miguel. Não pareciam que ia fechar com o Palmeiras e acabou fechando. E o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o Saul e o Jorginho no Flamengo, que é quem chama a atenção, não pelo valor de mercado hoje, mas pelo que já foi. E o Flamengo vai lá apostar naquilo que deu certo aonde? Em 2019. Ele vem com o Samuel Lino como uma contratação mais cara e que o preço de mercado dele máximo na carreira foi de 30 milhões de euros. E ninguém imaginava que um jogador que estava com o valor de 30 milhões de euros, aqui 22, pudesse retornar ao Brasil. Mas em termos de carreira, o Samuel Lino não tem muitas conquistas. Então ele tem aqui um vencedor de Copa São Paulo de Juniores. Isso é o título da carreira do Samuel Lino, que é um bom jogador, mas que não ganhou nada ainda. Pra gente falar assim, não, que contratação fez o Flamengo, né? Tinha valor de mercado, tinha expectativa de mercado, mas não ganhou nada. Agora a coisa muda quando a gente vem aqui, ó. Jorginho, múltiplo campeão, né? Saul, múltiplo campeão. Jorginho até mais, né, pelos mercados que jogou. Só que o que acontece? O Saul, ele chegou a custar na sua mais alta em 2019, enquanto o Flamengo estava no seu maior sucesso aí, o Saul também estava no seu maior sucesso profissional aos 25 anos. Ele chegou a custar 90 milhões de euros. Tudo bem que, desde que ele sai aqui do Raio Vallecano e faz toda a sua carreira em mais alta performance no Atlético de Madrid, nunca ninguém quis pagar pelo Saul ou o Saul não quis sair do Atlético de Madrid. Aí são nuances que a gente precisa entender. Eu não sei, se alguém souber, por favor, coloca aí nos comentários se ele teve muitas procuras nessa alta e ele não quis. Ele realmente nessa alta jogou muito futebol mesmo. Ele jogou muita bola e ele custou 90 milhões de euros. Ele chegou até essa precificação. Quando ele chega ao Chelsea, ele já está lá em 35 milhões de euros em 2021, que é 2 anos depois. Então veja, por que eu estou perguntando para vocês que acompanham mais o futebol europeu? Há 2 anos na sua alta para 2 anos nessa baixa, ele tem uma desvalorização de mais da metade do preço. Só que é o Saúl, deu um peso ao Flamengo. Sabe jogar bola, sabe tocar bola, um ótimo jogador. Deu um peso a essa contratação do Flamengo. E o Jorginho a mesma coisa. O Jorginho ele joga muita bola no ar no Napoli até chegar no Chelsea, se mantém com esse valor, é campeão pelo Chelsea praticamente enquanto o Saúl estava tendo seu sucesso individual profissional, o Jorginho também estava, ambos em times diferentes, né? E aí o Jorginho ele tem uma queda mais controlada, porque a queda dele vem aos 28 anos, ó, e o Saúl, tá, ele tem 30 de idade hoje. Então, o Saúl teve uma desvalorização mais expressiva do que o Jorginho. O Jorginho, ele tem uma pequena desvalorização, mantém seu valor lá em cima, aí ele cai para o Arsenal a 25 milhões de euros e aí ele retorna para o futebol brasileiro. Ou seja, a desvalorização do Jorginho, ela foi mais saudável. O que me parece?
que o Jorginho não teve tantas ausências na sua carreira e talvez o Saul teve. E aí é por isso que eu tô perguntando pra vocês se teve lesão, o que aconteceu, porque eu não sei. Aí não é uma coisa que eu posso falar. A questão é que o Flamengo apostou nesses valores midiáticos. E aí a gente vai ao Palmeiras agora, pra gente falar quem contratou melhor. Cara, a cereja do bolo é o Andrés. E assim, pra falar do Andrés, eu vou pedir desculpa, tá, pessoal? Toda vez que eu coçar meu nariz aqui é porque eu tô com rinite, tá? O Andrés Pereira, ontem eu até tive que gravar o vídeo de óculos. O Andrés Pereira, ele nunca foi um jogador de romper essa barreira dos 40, 50, 60, 100 milhões de euros na Europa. Ele realmente aparece muito bem aqui, ó, no United. E do United, ele cai. Ou seja, aquela expectativa que tinha nele lá no United, ele tinha 20 milhões de euros. Ou seja, aqui ele era uma promessa em 2019. Uma promessa, um jogador que já tinha uma idade para não ser promessa, já era para estar sendo uma realidade, mas ainda era uma promessa. Aí ele vem, cai a Lazio, e aí na Lazio é derrota, 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 chega ao Flamengo. No Flamengo, eu lembro que ele teve a falha, inclusive ele falou com o Ferdinand, no podcast do Ferdinand, mano, muito bom esse episódio para vocês entenderem, a gente vai ser tema da nossa live de hoje lá no Insta Verde, lembrando aqui no Não Importa o que digam, pessoal, a gente faz as lives aqui e tô retomando as lives no Insta Verde com a temática Palmeiras e ontem teve live lá, então se você é inscrito aqui no Não Importa o que digam e não conhece lá o Insta Verde TV, se inscreva lá e veja nossas duas últimas lives, sobretudo a live de ontem que foi bem legal, os debates que a gente trouxe para a live. O Flamengo arrisca nele, ele chega depreciado aqui, entendeu? Ele tem a falha e aí o Flamengo tem a oportunidade de comprá-lo pelo valor que o Palmeiras comprou. E o Flamengo, por tudo aquilo, ele diz não. E aqui que eu quero perguntar para vocês que acompanham a Premier League, para a gente chegar ali numa conclusão final, né? Eu não quero que fique só um monólogo aqui. Hoje é de fato vocês debatendo junto aí para eu ler os comentários, tá? O que vocês acham? Ele valia os 10 milhões de euros depois da falha? Porque ele era precificado a 7. O Flamengo ele resolve não contratar em definitivo porque não tinha. Eu acho que não tinha, não tinha como o Flamengo fazer isso perante a falha de Libertadores. Só que quando ele chega no Fulham, ele de novo valoriza. Ele volta no Fulham a ser a expectativa que ele tinha no United. A pergunta que eu quero fazer para vocês: isso daqui foi uma expectativa real ou é forçação de barra? Ele jogou essa bola aqui? Eu lembro que ele foi destaque, chegou de novo à seleção. Qual que é a opinião de vocês que acompanham mais a Premier League? Ele realmente valoriza ou foi pelo fato dele estar na Premier League? A opinião de vocês aí, pra gente chegar numa conclusão de quem contratou melhor. Vamos lá. Queria ler aí as opiniões de vocês pra gente voltar aqui à lista de quem contratou melhor no futebol brasileiro nessa janela e para a expectativa até dos próximos anos, né? Jogou? O Marcelo tá falando, jogou bola sim, listado entre os melhores meias 10 da Premier League. Ele chegou a ficar top o quê, Marcelo? Você sabe? Top 6, top 4, top 3? E aí? Ele chegou a ficar entre os 5 melhores? E aí? Por que eu tô falando isso? Por que eu joguei pra vocês aí também pra participarem? Parece que só o Marcelo quis participar aí comentando, né? Nós estamos aí com mais de 50 pessoas. Quem puder, comenta aí, tá? No banco há muito tempo, há 2 temporadas não é titular absoluto, ó. O amigo falou aqui o Sábio, ou seja, mas ele também teve uma queda, né, Sábio? Porque assim, ó, ele vai... É Sábio ou Sabino? Sábio, é isso, né? Ele vai a 20 milhões e a gente contrata 10. Então, assim, essas temporadas que você falou de ausência de titularidade, o Palmeiras não pagou por essa valorização. Então tá tudo certo, né? A Premier League sempre faz a lista dos melhores do mês e ele sempre ficava top 5 do mês. Ou seja, então ele em algum momento foi top 5 Premier League. Então valoriza e eu acho que faz jus aos 20 milhões de euros, 20 milhões de euros pelo Fulham, certo? Eu acho que é por conta da Premier League. Beleza, o Vinícius já coloca um contraponto aí, na opinião dele, não é pelo futebol e sim pela liga, tá? Cara, o Flamengo contratou melhor. O Flamengo contratou melhor. E aí eu tenho que pegar aqui, pra fundamentar isso aqui pra vocês, a respeito de Kelvin e Ramon Sousa. Beleza. Eu acho que em grande maioria o torcedor palmeirense tá gostando do Kelvin, certo? Percebe que ele tem nível pra jogar na lateral, que ele tem ofensividade, é um bom jogador. Só que ele veio como reserva do CSKA. E aqui eu não vou nem falar de valores nem nada. O Kelvin tem seus títulos, não são assim
títulos expressivos, mas é vencedor da Taça da Rússia, vencedor da Supertaça da Rússia, ganhou uma Copa do Brasil e esse título aqui é da Sul-Americana. Então, assim, ele tem títulos de prateleira BA, sabe? Prateleira BA, não é títulos de prateleira A. Já o Sosa, a gente pode enquadrá-lo ao Samuel Lino. Não ganhou nada. 26 anos de idade, passou pelo Talleres, tudo bem. Jogou aonde ele podia ganhar? Jogou, aqui ó, no Olímpia. O Olímpia é um clube que dentro do Paraguai você é capaz de ser campeão. Então ele sai aqui pelo River Plate de Assunção, vai para o Olímpia, do Olímpia vai para o Ginásio, do Ginásio Talleres, aí tem um valor de mercado elevado, pela boa participação no Talleres, numa geração, inclusive, que tinha bons jogadores, né? O próprio Rodrigo Garro aí jogou junto com o Sosa. Chega no Nottingham Forest e não acontece nada. Então, assim, são 12 milhões de euros, que já foi 14, 13, ó, 13 milhões. Custa 12, mas a expectativa é baixa. Por quê? Ele precisa se provar aqui. Então, se a gente analisar, antes da gente chegar no top 4, o Bahia, ele contratou jogadores, no meu ponto de vista, dentro daquela proposta Botafogo lá do seu primeiro ano de reformulação. O São Paulo, ele vem com jogadores já conhecidos aqui no futebol brasileiro, está numa expectativa ainda hoje de uma contratação final que parece que não vai sair, mas pode ser que saia. Então, Gonzalo Tapia, Mailton, que é muito elogiado, não consigo falar tanto a respeito, mas muito elogiado, e o Rafael Tolói. Então, São Paulo praticamente... Não sei, assim, sem o Marcos Leonardo não sei o que falar. Parece manter o nível que tem hoje. Nem vai lá em cima e nem também contratações para descer o nível do São Paulo. O Fluminense traz o Luciano Acosta, o Igor Rabelo e o Santiago Moreno. Também, o Fluminense pega o dinheiro do Mundial e me parece que vai usar em outro momento. Não usou nessa janela, não quis, de fato, melhorar o seu elenco hoje. Só um minuto aí, pessoal, rapidinho que meu gato... Sai daí, aí não. Ele gosta de comer sacola. Fluminense, então, a gente passa. O Atlético Mineiro foi bem. Eu acho que o Atlético Mineiro, perto da expectativa que ele tem, ele foi bem nas contratações que fez. Acho que vai melhorar o Atlético Mineiro, tá? Mas não são contratações para colocá-lo aqui no meio de Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Cruzeiro, tá? O Grêmio traz o Arthur Melo, Carlos Vinícius, Bagraço, né? Foi colocado o nome dele aí no Palmeiras. Ele parece literalmente um zagueiro no ataque, esse rapaz. Bagraço, Fabian Babuena e Marcos Rocha. O Grêmio também não pode ser passado para cá. O Internacional, Alan Rodrigues e Richard também não pode ser passado para cá. E aí vem o Vasco e o Santos que brigam pela mesma coisa. E o Vasco foi melhor. O Vasco foi melhor que o Santos. O Santos traz o Alex Duarte, o Cabadeiro, o Igor Vinícius, o Lautaro Dias, o Mike e o William Arão. O Santos, para mim, na expectativa que se tem aí, que logo vai se tornar uma SAF na mão da família do Neymar aí, foi mal, velho. A minha opinião é que foi mal. Traz um William Arão que agrega experiência, mas já é mais final de carreira. O Lautaro Dias, que pingou aqui, pingou ali, me parece muito com o Dineno, o Lautaro Dias. Tem até futebol, mas não conseguiu, desde que chegou no Brasil, se firmar. Então o Lautaro Dias, ele me lembra o Dineno que foi parar lá no São Paulo. Quase a mesma situação. E aí a gente vai pro top 4, que pra mim só tem que trocar ali, ó. O Flamengo pelo Palmeiras. Então o Flamengo fica em primeiro, o Palmeiras fica em segundo. Em terceiro lugar eu coloco o Cruzeiro. E em quarto lugar eu coloco o Botafogo. Por quê? Porque o Cruzeiro, ele complementou e ele trouxe aqui o Sinisterra, que se a gente lembrar, o Sinisterra, ele tem uma situação muito parecida com o Igor Paixão. Inclusive jogou no Feyenoord também. Sinisterra, Feyenoord, vai para a Premier League, para o Leeds, continua na Premier League e esse é um ótimo jogador que o Cruzeiro trouxe. O Cruzeiro precisava de um ponta de velocidade, inclusive o Leonardo Jardim falou que foi o problema da montagem aqui, não tinha esse cara, chegou esse cara. É o ponta de velocidade, é o cara para agregar valor para o que o técnico do Cruzeiro disse que precisava. Então o Cruzeiro, ele faz uma janela, ele faz agora contratações de lapidação, ele lapida, ele vem contratar aquilo que faltava. E pelo Sinisterra, e aí o Kenny Arroyo também, que eu não coloquei o valor de mercado dele aqui,
o Cruzeiro vai, e eu acho que traz contratações mais pelo seu treinador do que por um diretor de futebol. E aí é observar, porque aí de fato foram contratações que o Leonardo Jardim pedia e enxergava que faltava na montagem do Alexandre Matos, tá? Sinisterra e Sousa, quero ver quem vai jogar mais. O Rodrigues falou, eu acho que é o Sinisterra. O que vocês acham? Vocês acham que é o Sousa? Quem vai jogar mais aí? Vamos pensar assim, no meio do ano que vem, quem vai render mais fruto? Sinisterra pro Cruzeiro ou Sousa pro Palmeiras? Comenta todo mundo aí que tiver na live. Vamos ver a opinião de vocês. E aí o Botafogo, cara, o Botafogo parecia ir bem por conta de trazer o Danilo, mas eu acho que eles trouxeram jogadores, alguns renegados, um em muita queda de mercado, como o Joaquim Correa, que era uma opção de mercado sim, mas em queda. O Arthur Cabral, que teve uma ótima passagem pela Suíça e depois não repete isso pela Itália, não repete isso por Portugal. Botafogo, para mim, é um time que vai fazer a manutenção dos seus títulos, mas dificilmente vai buscar a ponta da tabela. Pode ser sim que consiga ficar top 4 no campeonato, top 3 até, mas não deve buscar título com essas contratações, a não ser que vá voar, né? Lembrando que teve o Arthur, que é da janela antiga. Então, assim, o Botafogo, ele lapidou em quantidade, mas logo vendeu muito também, desmontou muito o time. Então, acho que são contratações que se chegassem no Palmeiras, eu não ia chegar aqui para vocês e falar que eu tô satisfeito. Danilo, sim, mas o restante, por um todo, não. Por um todo, não. Não acho que o Botafogo fez uma janela surpreendente, não, mas gastou muito dinheiro também, tá? O Sinisterra tem muitas lesões, grande chance do Sinisterra pelo Cruzeiro, o Sinisterra até pelo Jardim. Sinisterra já mostrava um bom futebol no Bournemouth. E anteriormente, né, o que eu falei, ele mostrou, ele teve uma valorização no Feyenoord também. Ali, o Igor Paixão também valorizou nesse time, né? Na verdade, esse time tem 3 jogadores que demonstraram valorização, me corrija. O Igor Paixão, o Sinisterra valorizou muito lá e o atacante que passou por lá, o mexicano também, eu sempre esqueço o nome dele, que veio do Cruz Azul, não foi? Ou passou por lá ou por outro time, parecido com o Feyenoord. Eu posso estar cometendo um equívoco, mas se eu não me engano, valorizou para 40 milhões de euros também lá. Não foi? O Jimenez. Foi 40 milhões de euros, ele chegou nesse time. Esse time, ele tem potencial de vitrine, né? Eu posso estar fazendo engano com o Santiago, mas tenho quase certeza. Não acompanho, né, o futebol. Não acompanho o futebol holandês, não acompanho o futebol suíço, não acompanho o turco também. Acredito que foi isso. E aí, cara, a gente vai aqui pro principal. Eu coloco o Flamengo, mas veja, o Flamengo em meio a boas contratações também faz bosta, né? O próprio Emerson Royal e o Jorge Carrascal, pelos valores, aí não é Emerson Royal, mais o Carrascal, eu não considero boas contratações do Flamengo. Eu considero Jorginho, Samuel Lino e Saul, e aí vem as cagadas dos diretores executivos de futebol. Porque pra mim, Emerson Royal e Jorge Carrascal são cagadas. São contratações na qual, de verdade, você traz lá o tal do José Boto. Ah, o Boto é monstro, não sei o quê. Aí o Boto vai ao mercado e me traz Emerson Royal e Carrascal. Essas contratações no Palmeiras eu não gostaria. Vocês gostariam? Hoje não, o Carrascal. O Carrascal, quando apareceu lá atrás, valia a aposta. Hoje, pelo que o Flamengo pagou no Carrascal, pagou caro pra caramba. Eu não acho uma boa contratação. Eu acho que sim, precisava desse jogador no elenco, mas não acho uma boa contratação. O Flamengo, ele ganha pelas 3. Comparado ao Palmeiras, que se colocar as 3 é Andréas Pereira, Carlos Miguel e eu vou trazer o Sousa, tá? As 3 principais aí, se comparado ao Flamengo, eu acho que são essas 3, Jefté e Kelvin, acredito que correm por fora. No entanto, uma coisa que a gente precisa observar é característica. O Flamengo traz o Jorginho e principalmente o Saul, respeitando a característica. O Palmeiras traz o Andréas Pereira, que é fora da característica, o Ramon Sousa, que é fora da característica, precisava do Kelvin e do Jefté, e o Kelvin é fora da característica, ou seja, talvez tenhamos e estejamos aí passando por um período de adaptação justamente porque não são jogadores da característica do técnico. Então o Kelvin é um cara mais apoiador. Até então a gente tinha laterais direitos que nem iam ao ataque. O Mike era esse cara transformado como um segundo lateral para poder atacar. O Kelvin já é um cara que ataca lá da defesa ao ataque e muda a característica. O próprio Jefté, que pouca gente tem comentado, ele é um cara que dispara muito pro ataque. Mas você vai falar assim, o Piquerez também. Pois bem, mas o Piquerez dispara pro ataque na medida que o seu lateral direito segurava muito na defesa, que era o Marcos Rocha e o Giai.
né? O GI passa a jogar mais no ataque depois do Mundial de Clubes. Então, o Palmeiras ele vai ao mercado para mudar o seu jeito de jogar. E isso vai ter um impacto. O Flamengo não. O Flamengo traz jogadores que já se encaixam melhor dentro do jeito de jogar. E talvez isso esteja pesando nesse momento para o Flamengo ter disparado um pouco mais, né? No sentido, fazendo muitos gols, casado às características ao Palmeiras. Que os jogadores estão se adaptando à característica do Abel Ferreira. Dentro desses jogadores, eu posso falar só o Carlos Miguel atende a expectativa que a gente precisava de um jogador com personalidade e liderança, mas esse nem vai jogar esse ano. Então, eu acredito que o que a gente está passando e a diretoria falando da questão de reformulação é muito em tom da característica. A característica dos atletas faz com que essa reformulação demore mais para a gente ver, a gente sentir essa reformulação de uma forma positiva. Então, não sei vocês, eu colocaria o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro e o Botafogo. E vocês aí, vamos ver o que vocês comentam. E a gente tem que passar por uma notícia aqui do Veiga, tá? O Rafael Veiga, o que tá acontecendo? E vamos conversar um pouquinho sobre a tal da saúde mental, que eu respeito muito e posso trazer alguns elementos por que aqui, tá? O Abel Ferreira deu uma declaração, as pessoas falam que é pubis, né, o problema do Rafael, que tem um problema físico, que precisava ser tratado. Eu acredito que exista o problema físico, tá? Eu acredito que não tem uma lesão, mas exista um desgaste em algum problema físico do Rafael e por isso pararam com o Rafael Veiga aí. E aí o que acontece? O Abel não deu um prazo para definição dele voltar. Eu arrisco dizer que só vai voltar se o momento do Palmeiras ficar muito positivo. Caso contrário, ele só volta na próxima temporada. Existiu sim um interesse real do Los Angeles que contratou o Son. Los Angeles queria contar com o Rafael Veiga, a janela lá, ela é uma janela de uma data específica, ali acho que é 21 ou 22 de agosto, posso estar enganado, a da MLS, mas eu acho que é isso, 21, 22, 23. Acabou que não levou o Rafael Veiga, e aí pode ter sido também pelas questões dos problemas físicos. Aí a gente precisa lembrar há 6 meses atrás o que o empresário do Rafael falou. Isso também pode estar impactando aí. Ele queria que o Rafael saísse e o Palmeiras tinha uma palavra que a Leila Pereira negou com o próprio empresário do Rafael Veiga, que nesse meio de ano o Palmeiras liberaria o Rafael Veiga para outro clube. E isso a gente precisa colocar aqui na conta. Por quê? O Rafael está sofrendo muita pressão da torcida. Ao mesmo tempo, pode estar rolando uma pressão para a saída dele por parte do seu agente, que sabe e que gostaria talvez de fechar um último acordo bom para o Rafael. O futebol do Veiga hoje não lhe dá uma atualização de contrato, uma melhoria desse contrato. Então o Rafael pode estar passando por esse problema psicológico, que eu acho que existe, das cobranças, mas também por conta de uma insistência do Abel Ferreira como titular em momentos que ele já apresentava em sua face um desgaste. O Rafael Veiga já foi debate da torcida falando que ele não estava bem. A forma como ele estava em campo, a demonstração de semblante de desgaste era nítido. E agora foi confirmado pelo treinador. Que é pelo desgaste físico, mas que ocorreu um desgaste da parte psicológica. E esse desgaste da parte psicológica, a gente pode abrir aqui N debates. Porque ele é sério, ele precisa ser tratado, porque se o atleta tá mal psicologicamente, vai afetar a parte física, vai afetar a performance. Para a gente ter uma performance melhor coletiva, os indivíduos têm que estar bem. Então, o individual bem acresce ao coletivo. Então, o Palmeiras encosta o Veiga acertadamente. Eu não consigo olhar que acabou para o Rafael Veiga a carreira dele. Ele tem físico para jogar, ele tem futebol para jogar, ele precisa estar bem. Agora, talvez aqui no Palmeiras, é válido sim o debate de será que ainda vale a pena insistir? Acho que sim. Acho que vale a pena insistir. Eu não posso ver num time jogar o Evangelista e achar que não cabe o Veiga. Certo? Chegou o Andrés, o Veiga jogando à frente, junto com o Maurício, pode dar time. Vai falar assim, caramba, vai botar quantos meia em campo? Pode botar 3, não tem problema nenhum. Você tira um atacante, eventualmente tira um ponta. O Maurício faz a ponta também. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que a carreira dele acabou. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas pode ser que no Palmeiras sim. Pode ser que no Palmeiras sim. E aí erraram um pouquinho nesse time de finalizar. Porque se a gente finaliza com o Veiga 1 ano atrás, ele já poderia estar fazendo o seu dinheiro e poderia até, eventualmente, ir muito bem nesse outro clube e voltar, cara. Não tem problema nenhum ele voltar aos 31, 32.
desde que ele apresentasse essa continuidade de alta. Então, é um jogador que, assim como o Zé Rafael, no meu ponto de vista, ele sentiu impacto de crítica e de sequência interminável. O treinador não teve a sabedoria para alterná-lo banco de reservas quando podia. Vocês vão falar, mas ele fez isso, o Maurício. Cara, ele fez já quando o Rafael Veiga já estava, tipo assim, esgoelado. Aí ele fez. A mesma coisa ocorreu com o Zé Rafael e foi admitido por Abel Ferreira que o Zé Rafael precisava de descanso. Quase a mesma coisa ocorreu com o Facundo Torres. O Facundo Torres teve uma sequência interminável aí de jogos na qual todo mundo rodava e o Facundo Torres era um titular absoluto. Por quê? Por falta de peças para aquilo que o treinador quer. Então esse caso do Rafael Veiga aí deveria ter repercutido mais entre a torcida. Eu acho que não repercutiu. O Abel Ferreira realmente abriu o jogo aí e falou que não tem prazo para retorno do Rafael. Então, na manhã da segunda-feira, mesmo ainda lamentando o resultado no Clássico, o assunto do Palmeiras é a situação do Rafael Veiga. E me perdoam, antenados aqui, não foi assunto. Deveria ter sido mais. Valeu, Douglas. Obrigado aí, salve. Isso porque ele segue fora dos jogos por dores no pubis após o derby. Mas quando você vê a declaração do Abel Ferreira, o pubis ficou muito secundário. Primeiro a abertura dessa situação física, para depois as outras questões, que eu acho que as outras questões é o que está sendo mais trabalhado para a volta do Rafael do que propriamente a lesão. Lembrando que o Rafael ontem trabalhou, tá? O Rafael foi treinar, ou seja, ele segue empenhado nessa recuperação, ele foi, e não sei se hoje teve treino ou não, ontem não teve. E assim, eu não sei se ele é fundamental hoje para o elenco, igual o texto fala aqui, mas é importante falar que o atleta está se empenhando. Tá? No começo de agosto ele posta, inclusive nas suas redes sociais, quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui pra gente ver. Ele posta uma legenda falando que acredita no processo, quer ver? Ó? Esse aqui é Marcelo Brigadeiro, o maior treteiro da internet. Mas vamos lá. Aqui, ó. Eu acho que é essa legenda aqui, ó. 5 de agosto ele coloca aqui foco na missão, ou seja, ele tá empenhado, né, nessa recuperação. Então, por parte do atleta, eu acredito que há o desejo de permanência no clube, a questão do seu agente, que foi muito claro na entrevista que ele deu, né? Que ele gostaria de ter um negócio para o Rafael Veiga, em termos talvez de valorização, mas não que o Rafael Veiga concorde com o seu agente. A gente sabe como funcionam essas coisas. O agente vai trabalhar para o atleta fechar o seu melhor acordo. Então, assim, eu acredito que também aquela ida do agente dele publicamente só prejudicou ele. Só prejudicou, porque ele falou publicamente que o Palmeiras tinha um acordo para liberar e a Leila Pereira depois desmentiu. E aí você tem que ver em quem vocês acreditam, né? Eu acho que tem um pouco dos dois, sabe por quê? Eu acho que tem o agente sendo muito indelicado, como ele foi, inclusive, com o Yuri Alberto, no mesmo programa do Benjamin Bach, no mesmo. Ele foi muito indelicado, ele atrapalha com esse tipo de declaração, ele força uma situação, e o desapego do torcedor com o Rafael Veiga hoje é algo triste, porque eu acredito que ele tem que ter o seu valor. Eu também concordo com a parte da torcida que critica ele, falando que ele não tá jogando bem, que ele não tem espaço no time, tá tudo certo quanto a isso, mas a gente discutir que ele não tem espaço e pisoteá-lo e chutá-lo aqui do Palmeiras, eu acho que tem uma distância muito grande que precisa ser debatida, tá? No meu ponto de vista. Então o Rafael Veiga, ele pode sim ser um cara útil aí para outros times, até aqui do futebol brasileiro, penso eu, tá? É até mais útil do que o Mike, do que o Marcos Rocha, do que o Zé Rafael. Enfim, se alguém mirar a contratação do Rafael Veiga, não vai conseguir tirar pelo valor que ele tem, mas se ele sai do Palmeiras e vai jogar em outro lugar, eu acredito que ele ainda tem oxigênio suficiente para jogar bola em alto rendimento. Bom, meus amigos, pedi o like aí de quem chegou até o finalzinho, que ajuda aqui o vídeo, ajuda o canal, compartilha o conteúdo também, comenta na sua opinião quem contratou melhor, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro ou Botafogo? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, na sua opinião. Deixa aí nos comentários se você está satisfeito com as contratações do Palmeiras ou não, beleza? Tamo junto, a gente se fala no ao vivo no InstaVerde TV. Um abraço para todos vocês e coletiva, quando tiver do Andreas Pereira, a gente vai fazer aí uma análise e ver a personalidade dele, se ele vai ter a mesma personalidade que teve o Carlos Miguel, que para mim foi a melhor coletiva dessas de apresentação dos últimos jogadores que vieram pro Palmeiras. Tamo junto.